Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em paz. Esse é o desejo do nosso coração, especialmente em um encontro como este, em que buscamos de forma consciente, intencional, uma relação profícua, positiva com a espiritualidade, tendo, é claro, a presença onde estivermos dos bons espíritos desses corações amigos que tanto nos ajudam não só a termos proteção diante de certos males, mas também, em especial, a nos sentirmos em paz, a termos um ambiente que possa serenar nossos corações, renovar nossas forças, renovar nossas esperanças e assim contribuir para que estejamos em condições melhores, de modo a seguirmos com mais plenitude no dia a dia de nossas vidas. Então, nós aproveitamos esse momento também para reforçar esses votos de paz com a alegria de podermos participar dessa programação especial do mês de dezembro, que é justamente uma programação comemorativa dos 27 anos da Comunidade Espírita Nova Era. Então, a nossa gratidão, a nossa alegria de poder fazer parte dessa programação nesse mês de dezembro, aniversário de 27 anos, né, que acontece no dia 25 de dezembro, inclusive. Então, veja que é uma data especial que se refere aí ao nascimento de Jesus e, desse modo, é um marco muito significativo, não é? Pelo menos é o que se comemora, não é? Então, o nascimento de Jesus, embora exista toda uma discussão histórica sobre essa data corresponder ao nascimento ou não de Jesus, mas isso nesse momento não vem ao caso, não é objeto de nossa reflexão. Então, o que nós queremos nessa oportunidade é podermos falar um pouquinho sobre a mensagem de paz, de esperança que Jesus traz consigo, de modo que seja essa possibilidade ofertada por Jesus o que podemos trazer em nossos corações, que podemos fazer espraiar, não é? Se espalhar, se disseminar por nossos dias, no contexto de nossas vidas. Então, quando se fala do Espiritismo como cristianismo redivivo, entendo que é muito mais nesse sentido, do cristianismo redivivo em nossos corações, em nossas almas, como um processo de transformação, de mudança na construção de uma vida melhor. Então, isso é o que mais importa. Para além dos aspectos formais, para além de imagens, de símbolos, de práticas que sejam formais, mas é o que nós trazemos no coração, enquanto isso vai nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e para quem estiver à nossa volta. Então é uma data especial, nosso carinho, nossa gratidão mais uma vez por fazer parte dessa programação. Um abraço enorme, um beijo no coração para quem integra essa comunidade, para o nosso amigo e irmão José Alberto, para quem apoia em todas as suas dimensões, em todos os contextos, em todas as tarefas, das mais simples, as mais complexas, né, que são importantes, cada uma da sua forma, aos apoios, como é o caso do apoio da Rádio Transvale FM. Então são apoios, são contribuições importantes que dão sustentabilidade a uma instituição, que inclusive contribuem para a realização do que nós vamos expressando no campo de nossos sonhos, de nossas esperanças, e isso reforça o entendimento de que precisamos ter a união e seguirmos na busca de um trabalho que seja coletivo, porque individualmente nós podemos ter realizações, mas juntos, de corações entrelaçados, essas realizações elas podem ser ainda maiores, elas podem ser ainda mais significativas, mais transformadoras, ter um alcance maior e, é claro, servir de aprendizado, né? Porque quando nós estamos em grupo, quando nós estamos em uma comunidade, há sempre os desafios,
e desafios que nos colocam diante do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos desenvolver. Por isso, um reforço, né, da nossa gratidão por dar também uma pequena contribuição, uma pequenina contribuição, e nos sentirmos como parte também, nos sentirmos assim como quem integra essa comunidade. Então, um grande abraço, um beijo no coração mais uma vez, e que esse momento de comemoração e com essa data seja um reforço do que nós podemos buscar em termos de inspiração nas mensagens de Jesus, em seus ensinamentos, e o quanto isso pode ser enriquecedor para as nossas vidas. Nossa vida presente, nossa vida na condição humana e a nossa vida para além da condição humana, no que se refere à sua continuidade, no que nós chamamos de vida após a morte. E Jesus, por exemplo, ele traz uma mensagem que está no Evangelho segundo Mateus, e que dá o motivo, que dá inspiração para a escolha do tema, que é a luz do mundo e o sal da terra. Então há uma passagem pequena que está no Evangelho segundo Mateus, e me permitam fazer a leitura. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. E é dito o seguinte, com uma fala de Jesus, abre aspas, vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Então vou ler mais uma vez, caso minha leitura tenha ficado deficiente, tá certo? Então tenha um pouquinho de paciência. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então vou primeiro parar um pouquinho para comentarmos esse pequeno trecho, quando ele diz, vós sois o sal da terra, e se o sal se tiver tornado insípido, ou seja, insípido, sem sabor, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Se perdeu, como é que se pode restaurar? Não é para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então o sal ele precisa justamente ter as suas características preservadas e servir aos propósitos que a época de Jesus eram propósitos ainda mais importantes do que hoje, né? Afinal de contas, sal hoje é uma especiaria, né? Uma mercadoria que tem um custo baixo, mas a época de Jesus não era assim. E além do mais, o sal servia não só como condimento para dar gosto aos alimentos, como até hoje acontece, né? Então, quando normalmente se come uma comida sem sal, se diz que está sem gosto, né? Está sem sal, está sem sabor, preciso colocar um pouquinho de sal. Então, além de ser um ingrediente para temperar os alimentos, né? Um condimento que é utilizado na alimentação, no preparo da alimentação, o sal também servia e serve para conservar. Então, além de condimentar, de dar sabor, conservar, e a época de Jesus, considerando em períodos um pouco mais recuados, o sal também poderia servir em algumas situações para, vamos dizer assim, curar. Se concebia o sal como um elemento, como um produto que poderia ter, em dadas circunstâncias, propriedades curativas. Então se colocava, por exemplo, a pessoa numa salmoura, se estivesse com algum tipo de problema que se compreendia na época que teria um tratamento, uma melhora a partir dessa prática de se colocar numa salmoura. Então, tomando esses três significados do sal, vejam como o que dá gosto, como o que conserva e o que cura. Tá? Então, falando assim de uma forma simbólica, quando diz vós sois o sal da terra, então nós somos aquilo no que se refere à terra que pode dar gosto, que pode conservar e que pode curar.
Então há uma simbologia que é muito importante em relação à escolha de Jesus para falar que nós somos o sal da terra. E veja, ele não diz eu sou o sal da terra, sou eu que dou gosto, sou eu que conservo, sou eu quem cura. Não, vós sois, nós somos o sal da terra. Então, mas o sal precisa ter as suas propriedades preservadas. Porque se o sal for insípido, então para nada mais serve senão para ser pisado. E aí ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. De tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tão interessante Jesus trazer essa reflexão, esse ensinamento, porque ele, com isso, nos coloca numa condição de importância que é transformadora como possibilidade para a vida, para o viver em nossas relações humanas e, é claro, em nossa relação interna, íntima consigo e com a própria natureza. Então nós temos valores, nós temos possibilidades que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser afloradas, que precisam se externar. É interessante que Jesus ele não fala disso apenas nesse instante, nessa passagem. Há outras que trazem também essa perspectiva, né, que trazem esse horizonte, que trazem consigo essa visão. Por exemplo, a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Jesus ele vai, sem precisar falar da parábola, né, mas apenas fazendo um resumo, ele vai dizer que todos nós temos talentos. A cada um senhor, tá, vamos fazer um pequeno resumo. Então o senhor sai em viagem e decide deixar com cada servo uma quantidade de talentos de acordo com suas capacidades. Então, para um dá uma quantidade menor, para outro uma quantidade um pouco maior, para outro a quantidade ainda maior. Né? Então, 1.000, 3.000, 5.000 talentos. E aí, então, ele vai embora. E quando retorna, ele chama novamente os 3 servos e pede que eles prestem conta. E aí, o que havia recebido 5.000 talentos diz assim: olha, eu multipliquei. Então, em lugar de 5, eu tenho 10.000 talentos. E o Senhor diz: bom servo. Aí o que havia recebido 3.000 diz: eu também multipliquei. Então, em lugar de 3, eu tenho 6. E o Senhor diz: bom servo. E o último que havia recebido, o terceiro que havia recebido 1.000 talentos, diz: olha, como eu sei que o Senhor é muito duro, que pode castigar. Então ele estava, veja, com medo, com receio da possibilidade de perder os talentos e diz: então, com medo de perder o que eu recebi, eu resolvi enterrar e aqui eu estou restituindo os 1.000 talentos. E aí o Senhor diz: mau servo. Então veja como é interessante, ele restitui, no entanto, ele é considerado um mau servo, porque o ideal seria que ele multiplicasse. E é claro, como Jesus falava em linguagem figurada, é interessante que os talentos, embora corresponda a um determinado valor na moeda da época, mas nesse caso é interessante pensar nos talentos como aquilo que representa o que a própria palavra diz no seu uso atual, como talento. Nós trazemos os talentos, nós trazemos nossos dons, sejam eles em que proporção for, mas todos nós temos. É a análise que vai ser feita, inclusive, por um filósofo francês contemporâneo chamado Jean-Luc Ferry, e ele vai justamente trazer esse olhar, esse aspecto dos ensinamentos de Jesus como parte da filosofia cristã, que tem um impacto muito grande para as pessoas, especialmente em culturas onde muitos sofriam com os processos de marginalização, que eram colocados em função de suas etnias, em função de gênero, em função, enfim, de diferenças
em lugares menores, de menor importância, e a mensagem de Jesus vai dizer para quem quer que seja: olha, você tem talento, todos nós temos talentos, e o que importa, o que é necessário é fazer multiplicar esses talentos e não enterrá-los, e não ficar num estado de inércia, mas multiplicar. Isso se assemelha muito a esse ensinamento em que ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É preciso que o sal ele dê gosto, ele conserve, que ele tenha propriedades curativas. É preciso que a luz seja vista, seja colocada sob o alqueire. Portanto, é preciso ter visibilidade. É preciso cuidar para que, de fato, aquilo que nós temos possa atender às suas funções. Nós temos esse valor simbólico do sal, nós temos esse valor simbólico da luz também, porque a luz é o que clareia, é o que espanta, vamos dizer, dessa forma figurada, também a escuridão. É o que pode, assim, nos dar a possibilidade de verificar o que existe no ambiente à nossa volta, de dar claridade e definir caminhos a seguir. Então a luz também tem essa dimensão simbólica. E quando Jesus ele traz, portanto, esse ensinamento, ele está nos dizendo: olha, vocês precisam, nós precisamos, né, não apenas entrar no processo contemplativo de adoração nas práticas religiosas, nas práticas espiritualistas, mas é preciso ir para além da contemplação. É preciso ir para além e transformar aquilo que nós trazemos como potencial em novas possibilidades, ou seja, é preciso trabalhar para crescermos, para que o bem que pudermos fazer se multiplique, seja ele em que proporção for. Nós não precisamos fazer obras grandiosas. Eu me lembro, por exemplo, que certa feita, isso já faz um tempo, eu ouvi uma mensagem de um espírito amigo em uma mediúnica, que é a oportunidade que nós temos de receber mensagens, notícias, né, e compartilhar saberes com a dimensão espiritual da vida através justamente dessa via sagrada que é a mediunidade. E então esse espírito amigo disse algo que foi direcionado aos trabalhadores de uma comunidade espírita. E é claro que vai para além de uma comunidade espírita, que pode ser aplicado aos mais diferentes contextos. Ele disse assim: um bom trabalhador é aquele que trabalha com amor pelo que faz, né? É aquele que vai impregnar o que está realizando de amor. Logo, o Espírito vai dizer: esse é um bom trabalhador. Então veja, num olhar espiritual, o valor do trabalho realizado não está relacionado a mesma forma de valoração que nós costumamos atribuir ao trabalho, porque nós costumamos, em nossas relações humanas, a dar mais valor a trabalhos que tenham vamos dizer assim, uma importância, que tenham uma atribuição de importância social, trabalhos que são vistos como mais importantes e a partir daí que são mais valorizados. Né? Trabalhos que envolvem liderança, que envolvem ações que são mais vastas, mais amplas. E, no entanto, no olhar espiritual, a importância não está aí, mas está no quanto nós podemos impregnar de amor o que realizamos. Logo, do ponto de vista espiritual, se nós fizermos uma pequena ação impregnada de amor, ela pode ter um valor muito maior, muito mais significativo do que uma ação grandiosa, mas que esteja esvaziada de cuidado, de amor, de bondade. Então, esse ensinamento dos Espíritos é muito interessante, como uma outra forma de olhar para o que nós vamos realizando, como disse, não apenas dentro do contexto das instituições espíritas, mas para além, né? Porque é algo que pode ser pensado, que pode ser ruminado, né? Ruminado como essa ideia de nós colocarmos no íntimo e trabalhar, né? De pensar, de refletir, de sentir.
e aí devolvermos em forma de ação, numa prática, numa praxis. Então, não é algo que fica restrito apenas a uma comunidade espírita, mas que pode extrapolar e servir para os mais diferentes contextos de nossa vida. Porque se trata de um ensinamento que não nos diminui e muito menos nos imobiliza. Não se trata de algo que vai nos colocar em uma condição de conformidade, ou, vamos dizer assim, de pouco estímulo em relação aos sonhos que se tenha, a anseios, né, de realizações, nada disso. Porque a questão não é o quanto se faz de grande ou de pequeno, considerado grande e pequeno. Então, é o quanto nós vamos impregnar de amor tudo que nós realizamos, seja numa pequena proporção, nos gestos mais simples, ou então em atividades consideradas mais complexas, mais vastas, de maior alcance, que demandem mais recursos, mais tempo de trabalho, mais esforço. Então a questão principal é essa. E é um ensinamento que tem uma conexão em nosso entendimento muito pertinente e muito interessante, enriquecedora com o ensinamento de Jesus, quando ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, como é que nós podemos nos tornar o sal da terra e a luz do mundo? É fazendo obras grandiosas? Não necessariamente. Né? Não apenas através de obras grandiosas, mas nos pequenos gestos, nas pequenas ações, no cotidiano de nossas vidas. Às vezes na relação que nós estabelecemos conosco e com as pessoas que estiverem à nossa volta, ainda que seja só uma pessoa. É algo que pode ser feito, às vezes, usando palavras. É algo que pode ser feito num gesto simples de um olhar, de um sorriso, de um abraço. Então, não é necessário grandes realizações para nos tornarmos o sal da terra e a luz do mundo. Mas é preciso uma grande realização no que diz respeito a esse trabalho íntimo de superação de nossas próprias limitações, no esforço de crescimento pessoal, diante daquilo que nós sabemos que precisamos mudar. E esse trabalho não é fácil, esse é um trabalho difícil que demanda também tempo, que demanda esforço, que demanda dedicação, que demanda perseverança, porque se trata de um processo educativo e a educação ela não se realiza sem esforço, sem trabalho, sem tempo, né, que é necessário para o ganho de maturidade, para passarmos de etapa em etapa, aprendendo com cada experiência. Então é preciso ter o coração aberto para as possibilidades que a vida vai nos trazendo e a cada novo dia, a cada novo instante, buscarmos justamente nessas potencialidades que nós trazemos, nesses talentos que temos conosco, o quanto eles podem ser multiplicados e a partir daí nós vamos nos tornando o sal da terra e a luz do mundo, né? Mas o sal que não é aquele sal insípido e não é a luz mortiça, não é a luz fraquinha que não ilumina praticamente nada, tá bom? Então esse ensinamento de Jesus é um ensinamento que nos impulsiona para a ação e não para um estado tão somente de contemplação. Porque orar é importante, claro que é. As práticas de devoção, as práticas contemplativas, elas são importantes, elas podem contribuir para a condução de um estado íntimo de paz, de serenidade, mas nessa perspectiva do que trazemos quanto aos ensinamentos de Jesus, é preciso de ação também, é preciso de trabalho, de, vamos dizer, prática. Tá? E a propósito disso, nós podemos fazer também um diálogo com o que consta no Livro dos Espíritos, uma vez que Kardec, na questão do capítulo que trata da lei natural, Kardec vai perguntar, a questão 642, aos espíritos, se bastará que o homem não pratique o mal. Então,
basta para assegurar uma condição futura melhor, futura no que diz respeito à vida após a morte. Então basta que não pratique o mal, e a resposta é a seguinte: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então veja, segundo o que os Espíritos respondem, dentro desse conjunto de ensinamentos que vão compor e constituir as bases filosóficas e religiosas do Espiritismo, então nós vamos encontrar essa resposta: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então veja, não basta ao ser humano não praticar o mal. É preciso, para além de não praticar o mal, fazer o bem. Tá? Agora, como aqui está dito que é algo muito importante, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Tá? Então não é preciso exceder os limites. Agora, há de se perguntar: qual o meu limite? Como é que eu posso saber qual o meu limite para fazer o bem? Então, limite é algo que nós vamos descobrir pela própria experimentação. Tá? É algo que nós vamos verificar na própria prática. Mas aí você pode dizer: olha, eu consigo definir limites em função, por exemplo, dos recursos materiais que eu tenho disponíveis. Mas isso não significa que as suas ações, a sua prática do bem esteja condicionada aos limites dos seus bens materiais. A pessoa diz assim: mas eu sou pobre, eu já não tenho quase nada, como é que eu vou fazer o bem? Bom, pode fazer com o pouco que tem, mas pode fazer também sem necessariamente usar os seus próprios bens, porque nós podemos mobilizar outras pessoas, nós podemos buscar recursos com quem tem essa possibilidade, né? Então nós podemos ir além dos próprios limites materiais que temos e saber qual o limite que nós podemos encontrar diante de certas situações em que nós vamos buscando praticar o bem, fazer o bem. Então, o limite da capacidade ou das forças depende muito do que nós vamos experimentando. Né? Podemos ter algumas definições em relação a limites materiais, sim, né? Mas o mais importante é pensar que esses limites eles podem ser extrapolados. Nós sempre podemos fazer mais dentro do possível. E quando não for possível, né, é importante se sentir em paz e não culpado ou culpada, né, por não conseguir realizar todo o bem que se gostaria, porque às vezes é assim, nós não conseguimos realizar todo o bem que nós gostaríamos de realizar, tá? Então nem sempre nós conseguimos fazer todo o bem que nós gostaríamos de fazer para as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes nos pedem ajuda, mas o pouco que nós pudermos fazer, às vezes já é muito, às vezes já é significativo, ainda que não mude por completo uma determinada situação difícil que represente, por exemplo, uma condição de sofrimento, ainda que isso não seja possível, mas o pouco que nós pudermos fazer já representa um bem, já pode proporcionar conforto, já pode renovar a esperança, já pode trazer, portanto, aspectos que são positivos e o quanto eles impactam de uma forma muito favorável à vida. Então isso é algo que está acessível a quem quer que seja. Por isso os Espíritos vão dizer: cumpre-lhe fazer o bem, cumpre-lhe ao ser humano, né? Fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem, porque às vezes deixar de fazer o bem pode significar o mal, né? Então deixamos de fazer o bem, isso pode às vezes representar um espaço que se abre para a ocorrência de algum mal. Então essa é a possibilidade que nós trazemos nesse nosso pequeno momento de diálogo, vou chamar assim de diálogo, tá bom? Embora seja um diálogo estranho, em que você tem apenas um interlocutor, mas eu gostaria tanto, se fosse possível, de conversar com quem está assistindo, com quem está participando,
mas nesse momento não é, então a gente vai chamando assim de diálogo, pensando, né, nessa possibilidade, cada um está pensando sobre aquilo que está sendo dito em seu pensamento, poder fazer comentários, fazer perguntas. Então, nesse sentido, como um diálogo, nós aqui buscamos essa relação entre o que encontramos de referência nas práticas e nas bases disponíveis do saber espírita para realizar esse diálogo com Jesus, uma vez que os próprios espíritos vão dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo. E eu volto àquilo que foi dito lá no início. Mas de que forma é o cristianismo redivivo? Como mais uma denominação cristã, como mais uma vertente do cristianismo, né? Se caracterizando por mais uma religião formal? Não, isso não é o que mais importa, na verdade. Então, quando se fala do cristianismo redivivo, é nessa perspectiva do quanto o saber espiritual pode nos dar possibilidades para uma interpretação, compreensão e interpretação dos ensinamentos de Jesus, e o quanto essa compreensão e interpretação dos ensinamentos de Jesus sejam enriquecedores para a construção de uma vida melhor. Isso é o que mais é. Nesse sentido é que se pode falar do cristianismo redivivo. Né? Nesse sentido é que se pode, portanto, buscar um caminho, na medida que nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo, de libertação para as nossas almas, de libertação para as nossas vidas, e, é claro, alcançando a quem estiver à nossa volta. Né? É uma libertação que não se refere apenas ao direito de ir e vir, a libertação como um estado de espírito, né? A libertação em seu aspecto mais profundo e às vezes mais difícil, que é a libertação que se tem diante de apegos, diante de viciações, diante de determinadas crenças, diante de determinados condicionamentos. E aí, para ilustrar de uma forma muito breve, eu vou contar para vocês uma situação que me levou a pensar sobre isso nesse instante, a partir de uma série que eu estou assistindo, ainda terminando de assistir, que é sobre a história da família real britânica, e a série no inglês The Crown, a Coroa. E há, por exemplo, um episódio em que a irmã da rainha, se não me falha a memória, o nome é Margaret, ela, com todo o histórico de sofrimento, com uma série de problemas, entrando num processo, e já no processo de depressão, e precisando, assim, como ela fez, de tratamento, de acompanhamento psicoterapêutico. E aí na série há um momento em que um amigo dela, que muda de vida após abraçar o catolicismo e, como ele mesmo diz, de encontrar um outro significado, um outro sentido para a vida em Jesus, ele então se reencontra com a irmã da rainha, e ela, falando da sua necessidade de tratamento em função justamente de um quadro de depressão, ele diz a ela o seguinte: olha, abandone tudo, né? Porque ela viu seu papel bem diminuído, né? Diante da maioridade dos filhos da rainha, estava envelhecendo, nada mais completava, contentava. Então ela começou a sentir esse vazio por dentro e o desespero que vem com isso. Então ela, em conversa com esse amigo, ele diz: olha, deixe tudo, você pode me acompanhar, eu posso te assegurar que eu encontrei algo que preenche. Basicamente é o que ele diz. E então ela diz o seguinte a ele: eu não quero fazer isso porque eu sou da família real, é isso que eu sou e é isso que eu quero continuar sendo. Então veja que nesse caso há uma situação que implica em uma espécie de aprisionamento. Então a pessoa se acostumou àquela vida, ela está apegada aos valores relativos àquela vida, ela não sabe ser outra coisa a não ser
uma pessoa que faz parte da realeza. Então, fora isso, nada mais tem significado. Então, é uma espécie de prisão. Então, não consegue ser outra coisa. Isso se pode pensar em tantos e tantos outros contextos diferentes. Né? Então, nós podemos ser tantas e tantas outras coisas. Então, quando nos fechamos em um só papel, né, em um só lugar, então isso nos aprisiona, isso diminui a nossa margem de liberdade. E aí, se vivenciarmos esse chamado cristianismo redivivo como algo que modifica, que transforma o nosso interior, as nossas vidas, que vai revigorando, revitalizando e ressignificando o que está no campo de nossas crenças, de nossos valores, então nós passamos a ter uma liberdade muito maior. Passamos a entender que nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo em tantos e tantos momentos e situações diferentes e mudanças que venham a acontecer em nossas vidas. E mesmo diante de todas as dificuldades, dos sofrimentos, às vezes das culpas que vêm decorrentes de práticas, de escolhas que são infelizes, que vêm em nossas consciências com uma indicação muito clara e precisa dos equívocos, dos erros cometidos. Então isso cria um mal-estar, pode levar a culpa. Então, mesmo em meio a todas as agruras que nós atravessamos na vida, nós podemos continuar, nós podemos continuar sendo cada vez mais o sal da terra e a luz do mundo. Onde é que está a salvação? Em Jesus. Né? A salvação está em uma intervenção direta, divina, na presença de espíritos de luz, como costumam ser chamados, ou a partir da relação sagrada que nós estabelecemos, justamente seja com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade, no que se refere aos espíritos bondosos, amigos, chamados espíritos de luz em muitos casos. Então, é o quanto nós vamos aproveitar nessas relações que estabelecemos para nos salvarmos, o quanto nós vamos aproveitar para suscitar o potencial divino que nós temos em nós mesmos, porque nós somos muito mais do que costumamos pensar. Nós trazemos valores, nós trazemos o sagrado, nós trazemos a divindade em nossos corações, em nosso íntimo. E isso vai sendo aflorado, despertado ao longo do tempo. E como disse, não necessariamente através de grandes realizações, de grandes ações. Não para nos tornarmos pessoas importantes, reconhecidas aos olhos dos outros, mas para nos sentirmos em paz diante de nossos esforços, de nossas buscas, de nossas lutas. E a partir daí, nós termos também uma sensação íntima de conforto que se estabelece a partir desse novo olhar para a vida, compreendendo que ela se estende, que ela tem uma abrangência muito maior, que ultrapassa as fronteiras da morte, nos vinculando inclusive aos nossos afetos, aos nossos entes queridos que já partiram desta vida. Então pensar em Jesus, especialmente nesse contexto atual, onde nós temos tantas dificuldades, tantos sofrimentos que vão recrudescendo em função de crises que se estabelecem nas mais diferentes esferas. E então nós podemos trazer nesse mês de dezembro que nos inspira justamente com a comemoração atribuída ao nascimento de Jesus, uma outra forma de ver a vida, uma forma mais renovada, de buscarmos essa fonte sagrada, abençoada de paz, de serenidade, e assim vivermos como irmãos e irmãs. Né? Esse é um desafio, então, dessa construção de uma relação mais fraterna em nossas relações, em nossos vínculos. Isso se constrói num passo a passo. Como disse e vou reforçar, nas pequenas coisas. Porque, segundo Jesus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Né? Segundo os Espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, na medida de nossas forças. E aí, qual bem que nós podemos fazer? Seja ele pequenininho, seja ele de maior proporção, pouco importa. Mas o que importa é sempre fazer o bem.
E nesse sentido, o que realizamos impregnado de amor, quando nós trabalhamos, como disse o espírito amigo, tendo o amor como a base, como eu vou dizer, como alimento para o que realizamos como trabalho, então esse trabalho que realizarmos, ele também pode se tornar uma fonte de coisas boas, ele pode ser uma fonte do bem. Ele faz bem para si e pode fazer bem para quem estiver à nossa volta. Porque da mesma forma como o bem contamina de uma forma positiva, aquilo que corresponde ao mal também contamina, mas de uma forma negativa. Quem se vê amargurado, quem se vê num estado de depreciação, num estado mais carregado de emoções conflituosas, não só contamina a si mesmo, mas também vai contaminando o que estiver à sua volta. Então, na medida em que nós fazemos o bem, nós também vamos contaminando do bem de uma forma positiva, contaminando quem está e o que estiver à nossa volta. Vamos assim projetando luz, e nesse sentido nós somos a luz do mundo. Não precisamos necessariamente de uma intervenção divina que venha nos salvar. Precisamos de uma relação construída, cultivada, consagrada, né? De uma vivência em Deus, pelos mais diferentes caminhos. Inclusive, se buscarmos Jesus como uma possibilidade dessa vivência em Deus, e de forma semelhante a Jesus, podemos dizer: eu e Deus somos um, nesse sentimento de unidade com Deus, de unidade com a vida. E assim vamos abrindo caminhos para a aquisição, para a conquista de mais e mais liberdade, de uma liberdade que nos livra de certas viciações, que nos livra de apegos, que nos livra de condicionamentos e, portanto, vai abrindo novas possibilidades para nos sentirmos o tanto quanto possível nessa vida mais felizes, né? E o tanto quanto possível que essa felicidade ela se estabeleça a partir do cuidado que tenhamos conosco, que tenhamos com nossos irmãos e irmãs e com a vida como um todo. Essa é uma mensagem que nós podemos, de uma forma muito tranquila, apreender dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. Uma mensagem, em resumo, de paz, de amor e de esperança. Que essa mensagem ela fique em nossos corações, que ela possa sanear nossas mentes, que ela possa transformar nossos dias, que ela seja uma fonte de coisas boas, uma fonte de bondade, uma fonte de amor fraterno. E que Deus nos abençoe nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Tá bom? Então eu vou parar por aqui de uma forma mais breve, mais curtinha, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo a paciência de vocês pela escuta e que tenhamos paz em nossos corações, esse é o nosso desejo, seja lá onde estivermos, que tenhamos a possibilidade nesse instante de nos sentirmos mais conectados, conectadas às forças sagradas da vida, que tenhamos nesse instante a oportunidade de nos sentirmos em Deus, de nos sentirmos bem, de podermos renovar nossas esperanças, de renovar nossas forças, de nos sentirmos em paz. Então, um beijo no coração, um grande abraço e até uma outra oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre presente em nossos corações como essa fonte de aprendizado, de transformação e, é claro, não podemos deixar de dizer de amor fraterno que possa impregnar todos os nossos dias, a nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, as mais difíceis, as mais fáceis, das mais tristes, as mais alegres. Que assim seja. Até a próxima. Tchau.